Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho, de amizade. Na manhã de hoje, no tema misericórdia, a questão do perdão. Um tema, uma virtude que todos aqui, sempre precisamos relembrar da importância dessa conquista. É uma conquista que é feita portas adentro do nosso coração, geralmente com muita dificuldade, pelo que ainda trazemos de orgulho, de vaidade, de necessidade de termos os nossos pontos de vista sempre priorizados em relação ao outro. Mas é um processo. O perdão é um processo, como todas as virtudes. Ninguém um dia acorda e realiza uma conquista. A gente vai lembrar que tudo aquilo que nós desejamos, que nós queremos, que nós percebemos a importância, nós nos direcionamos para aquela conquista. E dia a dia vamos conquistando um pedacinho. Dia a dia vamos nos dominando e colocando a bandeira do Cristo dentro do nosso ser. Então aqueles que estão aqui, nós que nos encontramos dentro da casa espírita, viemos aqui principalmente relembrar o Evangelho de Jesus. Viemos realmente retornar, de algum modo, a essa essência viva do Cristo, que são as suas lições. O nosso padrão aqui é Jesus, o nosso modelo de perfeição é o Cristo. Todos somos imperfeitos, todos temos dificuldade, mas todos aqui já dizemos assim, queremos mudar, queremos crescer, queremos ter paz. E para isso nós temos que buscar um modelo dessa paz, um modelo dessa vida de plenitude. E na terra, o modelo que nos foi ofertado por Deus, pelo Pai misericordioso, foi Jesus. Então é esse mestre querido que devemos olhar as nossas vidas, olhar os nossos comportamentos e dia a dia analisarmos a nossa maneira de viver, de pensar, com o que o mestre nos ensinou e pouco a pouco vamos fazendo as modificações necessárias, reescrevendo a nossa história, entendendo que ninguém aqui está acabado, nós somos uma obra, em construção. E cada vez que observamos nossas vidas em desacerto com o padrão do Cristo, temos por obrigação de consciência nos transformar, nos apertar, como reescrevermos até estarmos de acordo com esse padrão. Se Jesus veio à Terra e nos ensinou sobre o perdão, esse mestre não poderia fazer uma afirmação dessa se não exemplificasse, não é? E ele soube, como nenhum até hoje de nós soube exemplificar tão bem todas as virtudes. Então ele exemplifica o perdão, em vários momentos da sua vida, mas nós vamos ver principalmente no momento da crucificação, onde aquele homem puro, aquela alma superior que nos chegou aqui como mestre, e o que foi feito? Foi levado à crucificação. Ele trazia a revolução, e essa revolução era perigosa, reformular antigos conceitos de poder, reformular o ego no sentido de não valorizar mais somente a personalidade, valorizar principalmente o espírito, valorizar o outro companheiro. Então ele era um perigo. Então ele foi levado à crucificação e qual foi a palavra que ele nos deixou? Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem, não é mesmo? Então está ali a palavra, Pai, perdoa. Então ele já perdoou. Porque ele nos via como irmãos que não sabem o que faz,
Quem não sabe o que faz é por quê? Porque é ignorante. Não é assim? Nós somos ignorantes. Eles viviam com pessoas ignorantes que um dia iam passar a ter o conhecimento daquilo que fizeram. Então, portanto, aquele momento de perdão. Na lei de Italião, foi dado que se amasse os inimigos, né, que se amasse os amigos, que se odiasse os inimigos. Essa era a lei de Italião. Jesus diz o seguinte, né, amai os inimigos e os amigos. Então, a proposta do Cristo é o amor, é o perdão com todos. Então, não é mais somente aqueles que nos querem bem, a todos. É quando o Espírito vai ampliando o seu coração, a sua possibilidade de receber, né, e acolher a todos aqueles que se apresentam. Reparemos bem, quando Judas, né, se aproxima de Jesus na ceia, e Jesus diz assim, olha, em verdade vos digo que um de vós me entregará. E Judas pergunta, acaso sou eu, Senhor? E ele responde, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Ó, quem é que mete comigo a mão no prato? Quem é que tem intimidade para meter a mão no meu prato, não é? É alguém que tem uma intimidade. É aquele que priva da minha convivência, da minha intimidade, da minha confiança. Então, quando a gente começa a perceber por que dói tanto a traição e a questão da dificuldade do perdão com aqueles que nos estão próximos. Porque o inimigo, reparemos bem, o inimigo, ele comete um ato contra a gente, o que a gente faz? Se afasta. Geralmente não acontece isso? Se afasta daquela criatura, você não vai ver mais, você só vai dar aquela oportunidade. O amigo, o parente, é aquele que você vai ter que conviver no local de trabalho, no templo religioso, dentro da tua casa. Você não vai poder expulsar todo mundo. A gente começar a expulsar todo mundo que nos decepciona, a gente vai viver numa ilha, não é? E a gente vai se encontrar um espelho também quebra, porque até a gente é o que mais se decepciona com a gente mesmo. Então a gente começa a perceber que o amigo também precisa desse perdão. A gente não está falando aqui do inimigo, o amigo é aquele que convive, é aquele que se trai muitas vezes. Ele não me trai, ele se trai. Por quê? Porque ele trai o voto dele de amizade. É quando a gente começa a pensar assim, é muito ruim ser traído por um amigo, mas é muito pior quando eu traía. Então eu prefiro hoje ser traída do que trair. Porque a gente já começa a ter uma outra compreensão e lembra de Jesus falando, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Quando a gente começa a olhar o outro e fala assim, pô, ele se equivocou. Né? Ele se equivocou. Então, a quem que eu perdoo? Eu tenho que dar o perdão ao meu amigo que convive comigo. Vai machucar. É o momento que eu olho assim, poxa, e eu nunca fiz isso? Eu não posso. Fulano fez isso e aquilo outro, foi horrível. E nós também não fazemos? Será que alguém aqui pode atirar a primeira pedra? Em sã consciência? Alguém que se olhe com coragem para dentro de si, tem coragem de chamar o outro de traidor? Se nós traímos tantas vezes, traímos a alegria que o outro depositou na gente, a gente trai. A gente trai a confiança que o outro depositou, aí a gente racionaliza, arranja lá uma explicação, mas nós traímos também. Então nós também, hoje eu não traio, mas certamente eu traí, ninguém nasceu perfeito. Aquilo que ele fez é inaceitável, tá? Mas eu faço outra coisa, eu não faço aquilo igualzinho que ele fez, mas eu faço uma outra bobagem. Por quê? Porque se eu fosse espírito,
que não fizesse mais bobagem, eu não estava aqui no planeta Terra vivendo com as pessoas, como eu, ainda são fracas. Então a gente começa a ofertar ao outro aquilo que eu preciso que me oferte, não é assim? A lei não é de ação e reação? A gente tem que começar na lei de ação e reação. Quantas vezes a gente fala umas coisas, a gente pensa assim, ai, tomara que fulano não tenha entendido o que eu falei, não é? Que depois a gente cai na gente. Que coisa que eu falei, que falta de consideração, e que magoa. E a gente torce para que o outro faça o quê? Amenize e nos perdoe. A gente não pede isso? Aí a gente vem aquelas explicações. Ah, sabe o que é? Aquele dia eu estava... Já foi feita, né? Mas a gente quer se justificar. A gente não é muito infantil, aí fica se justificando. É porque aquele dia eu estava atrasada, é porque aquele dia eu estava chateada, é porque aquele dia eu briguei com a mulher, com o marido, que naquele dia eu estava na TPM, naquele dia o feijão queimou, naquele dia eu fui despedido, enfim. A gente tenta atrelar um comportamento a uma justificativa. Na realidade, o que nós estamos querendo é que o outro amenize aquilo ali, nos perdoe. Não é assim? Eu pude falar para uma amiga, não fica chateada não, aquele dia. Mas, contrapartida, a gente, às vezes, não oferta ao outro essa mesma misericórdia. Quantas vezes alguém vem contar uma história, a gente fala para fulano, pô, mas precisa fazer dessa maneira? Leve em consideração, tenta relevar. A gente não fala para o outro, releva, vai ser feliz, não vale a pena. Esse desgaste, a gente chama gastura, né? Essa gastura, por causa dessa situação. A gente não fala isso para o outro. Por que a gente não pode falar para a gente? Por que eu vou ficar nessa situação? Jesus me ensinou a perdoar. Não foi ainda. Então, vão ser todo dia, eu escolho. Ou eu me martirizo todo dia, ou eu aprendo a relevar. Muitas das vezes, nós andamos na vida com aqueles óculos pretos, né? Que enquanto isso é lá o Camilo. Às vezes na vida a gente usa com aqueles olhos pretos, vendo as situações de uma forma assim muito sombria. Nós é que estamos olhando a situação daquela maneira. Às vezes é necessário tirar aquele óculos escuro e botar um óculos clarinho, um rosa claro, um azulzinho claro, e tentar ver a vida de uma outra maneira. Você fala assim, ah, mas aí não está se enganando? Ué, será que da outra maneira eu também não estou me enganando? Eu não estou criando uma situação extremamente negativa para uma situação que não é tão negativa assim? Será que eu não poderia olhar aquilo como se fossem crianças? São crianças, nós somos crianças espirituais em muitas das situações. Outra questão que nós temos que aprender é perdoar. O desencarnado. Não é? Às vezes a gente não perdoa aquele que já desencarnou. Dona Ivone conta um caso, aqui nesse livro, A Luz do Consolador, que ela estava lá, a mãe dela viajou, e ela mais 3 irmãos ficaram junto com o pai. E ela diz assim, que o papai resolveu relembrar o passado. Né? Sempre começa a relembrar o passado. E ele tinha uma queixa de um cunhado desencarnado há alguns meses. E então ele começou a falar mal do meu tio, de uma forma displicente. E a gente falou, papai, olha só, não faz isso, não fala assim do titio que desencarnou. De repente, começamos a ouvir passos pesados na sala de jantar. Como de alguém contrariado passasse de um lado para o outro. Por 2 vezes os passos chegaram até a porta e arrastaram ruidosamente os pés. E ela continua, nós vimos o meu tio. Então ela descreve a forma que ele estava vestido, como ele sempre gostou, e ouvimos um resmungar, ele resmungou. Uma voz de quem falasse com irritação. Ela vai explicar aqui que é o fenômeno, né, da voz direta não perfeito. Nesse momento, vi uma figura materializada do nosso tio. Ele estava lá, sem o carregado, olhando para o meu pai.
O espírito estava ali. O pai começou a falar dele, falar mal, eles avisaram, o espírito se aproximou. Nós somos muito responsáveis pela atração do outro, pela forma como nós falamos do outro. Nós atraímos. E ela fala aqui, ó, meu pai era médium de forças psíquicas e pouco evangelizado. Ele não temia os espíritos. Ele tratava-os de igual para igual. E ele viu o espírito do meu tio e ainda falou, é bom que o senhor ouça o que eu digo a seu respeito. Imagina o pai da Ivânia. Ele fala isso para o tio, é bom que o senhor ouça o que eu estou falando a seu respeito. E continua falando. Bem, pusemos-nos a orar. Uma vez apareceu a aparição, aquela manifestação, meu pai começou a tossir violentamente, de forma a quase perder os sentidos. Tossiu a noite toda, ninguém dormiu e descansou. Tossiu mais 3 dias, não pôde comparecer ao trabalho. E durante 3 meses tossiu menos violentamente. Nós, os sobrinhos, amávamos esse tio, a quem entendíamos dever favores. Oramos sinceramente por ele, pedindo perdão pelo nosso pai. E creio que as nossas preces, a par da misericórdia de Deus, abrandaram a situação, evitando uma obsessão como represália à ação anticristã daquele que deixou cumprir o dever de caridade para com uma entidade que, desencarnada, necessitava do auxílio às nossas amorosas vibrações. Os espíritos ouvem as nossas conversas, magoam-se com as nossas críticas e maledicências a ele dirigidas, desejam o nosso perdão se nos ofenderam durante a encarnação. Isso é muito importante, porque o desencarnado, ele só é invisível, mas nem sempre ele é ausente, não é? Então a gente começa às vezes a relembrar as nossas vidas, famílias, dos nossos amigos, e começa a colocar no ombro do desencarnado um peso do qual ele não pode chegar muitas vezes e vir, né, dizer, olha, a gente às vezes é pouco carindoso, a gente fala pelas costas do outro, sem dar a oportunidade da defesa. E o outro às vezes precisa do nosso perdão para continuar. Por que eu não vou perdoar? Então às vezes a gente lembra. E por que quando a gente lembra, acontece um fato, a gente lembra de uma situação, lembra do outro fazendo aquilo, por que a gente não fala? Eu perdoo. Aquilo já aconteceu, aquilo já acabou, eu agora vou perdoar. Eu te perdoo sinceramente. Por quê? Porque o outro fez o que podia fazer de melhor naquela época. Se eu sei fazer melhor, faça eu quando for a minha hora naquela situação. Foi o que ele tinha de recursos. Nem sempre, o outro não agiu, ele é de má vontade, não. Não sabe fazer melhor, não tinha sentimento melhor para fazer, foi a forma que o espírito dele entendeu. Então a gente tem que perdoar. Como eu peço perdão pela minha própria ignorância? Então eu só serei perdoada na medida que eu aprender a perdoar. Quando devemos perdoar, então? Vamos aproveitar enquanto estamos caminhando juntos. Essa é a oportunidade do perdão, enquanto estamos juntos. Reconcilia com o teu, adversário, teu inimigo, enquanto caminha com ele, para que não seja lá desencarnado. Porque quando a gente desencarna, a gente leva as nossas emoções. A nossa casa fica, o carro fica, a roupa fica, o brinquinho fica, tudo isso fica. Filho fica, marido fica. Ninguém leva nada disso. O que a gente leva? As nossas emoções. As boas e as ruins. Então, se eu não consigo desatar nessa encarnação a relação desajustada com o outro, ela vai me perseguir. Eu vou continuar. Vocês querem ver uma coisa? A gente, quando fica chateado com alguém, que a gente fica lá ressentido e não perdoa, e aquilo demora e a gente fala, vou viajar para esquecer isso. Escolham um lugar mais lindo para vocês irem. Pode escolher mentalmente. Mentalmente está de graça ainda. Aproveita. Podem escolher onde é que vocês querem ir. Tenho certeza que vocês vão para lá e vão levar aquela criatura.
para passear naquela praia, para passear naquela montanha, naquele restaurante. Vocês vão levar aquela criatura. Vocês vão lembrar dela o tempo todo. Olha, a gente paga uma passagem e o outro viaja de graça. Não é certo, né? O que vai acontecer quando a gente desencarnar? Lembrando aquela criatura o tempo todo? Nós vamos para ficar juntinho dela. Por quê? Porque nós nos estamos cada vez mais nos algemando àquela criatura. Que quando se chega a ter ódio da pessoa, o ódio é o amor enlouquecido, Emmanuel falou. Amor enlouquecido. Nós nos algemamos. Olha o perigo. Aí você fala, não quero ver mais a criatura, mas você fala nela o dia inteiro. Se não fala, porque ninguém aguenta mais, você pensa. Porque tem uma hora que alguém fala, por favor, não aguento mais. Né? Aí você passa a pensar. Passa a pensar naquela criatura todo dia. É interessante que, vocês já viram no nosso corpo, a gente tem às vezes umas marcas, né? Umas feridinhas que viram marca, não tem? A gente, conforme a idade vai chegando, a gente vai ficando cheio de marquinha. E algumas dessas marquinhas foram machucados, não foram? A gente se machuca, a gente esbarra, a gente tem um arranhão, acontece um ferimento mesmo, a gente vai se machucando, o corpo vai ficando cheio de marquinha. E muitas vezes essas marquinhas começam a criar uma casquinha, que é a cicatrização daquele ferimento. Quando começa o processo da cicatrização, geralmente dá uma coceirinha, já repararam? A pele começa, né, a se recompor, dá uma coceirinha. O que a gente faz? Vai lá, coça e arranca o quê? A casquinha. Aí ela começa de novo, a gente vai lá, arranca a casquinha. De tanto arrancar a casquinha, fica uma marca, não fica? Porque a gente não deixa o quê? Cicatrizar. A gente não tem paciência para o processo da cicatrização. São essas marcas que ficam na nossa alma. Aquela situação aconteceu, quando já está cicatrizando, eu vou lá e dou aquela coçadinha, né? Gostosa, e falo, fulano, lembra quando me falou aquilo? Eu me lembro. Lembra que ele me disse aquele negócio? Ó, machucou aqui, ó, e aquilo fica. Né? Aquilo não está descendo aqui, aquilo não está passando aqui. Eu vi, ó, com esses olhos, ó, eu ouvi, quem bate esquece, quem apanha não esquece. E fica naqueles ditados, aquela história volta. Aí abre de novo a cicatriz. Porque quando você lembra, a emoção daquela situação retorna. Dor novamente, incômodo, angústia, gastura, volta. Aí o tempo vai passando, porque o tempo é o cicatrizador. Está quase fechando, te encontra alguém, lembra daquela situação? Abre de novo. São essas marcas que nós vamos fazendo na alma. Por quê? Porque nós vamos ter que aprender a ter compreensão, perdoar com compreensão. Tem gente que perdoa, mas não compreende porque perdoa. Perdoo, mas não quero saber dele, também não quero saber de nada, não quero compreender nada. Não quero mais falar sobre isso, não é? E tem outros que compreendem, você não compreende porque fulano fez isso contigo. Compreendo, mas não perdoo. Olha duas situações diferentes. Compreendo o que ele fez, sim. Mas você não compreende aquela... Compreendo, mas não perdoo. Não justifica. A gente usa a palavra, não justifica. Na realidade não perdoo o que ele faz. Então, quando a gente começa a compreender que a gente muitas vezes não abre mão de ser feliz para ter a tal da razão, né? Mas eu tenho a razão. A gente tem que decidir, eu quero ser feliz, eu quero ter razão. Às vezes não dá para ter os dois. Então, é aquele momento que você tem que compreender o outro. Como é que a gente compreende o outro? Quando a gente se propõe a advogar a causa do outro. Advogar mesmo. E às vezes está tão difícil que a gente fala assim, se fosse meu filho? Mãe, né? Mãe é a melhor advogada do mundo para explicar deslizes de filho. Se meu filho... mas ele não fez isso por querer. Olha, menino tão bom, né? Coração bom.
foi aquele dia que... Da mesma maneira, por que a gente não olha assim o filho do vizinho? Né? A gente começa a perceber que o filho do vizinho também é filho de uma mãe. Então, a gente começa a oferecer ao outro aquilo que eu faço. E quando a gente se defende? Já repararam como é que a gente é indulgente com a gente? A gente é rigoroso com o outro, né? E indulgente com a gente. Tinha que ser o contrário, tinha que ser rigoroso com a gente e indulgente com o outro. Então, quando é com a gente fala assim, ó, eu falei, sabe por quê? Porque alguém precisava te dizer isso, né? Eu fiz isso em nome de não sei o quê. Então, a gente tem essas justificativas. E quando é o outro, é maldade. Quando é o outro, foi porque ele é mau. Ah, eu não sou má. Eu só faço mal pelo bem. Então, a gente começa a se colocar, a ter empatia e ver, até para a gente não fazer papel bobo mais. Porque, às vezes, as nossas justificativas são justificativas que a gente chama de pé quebrado. O que é justificativo de pé quebrado? É quando alguém conta uma história e a gente escuta a história e fala assim, está faltando um pedaço dessa história, não encaixa. A gente não escuta histórias assim? Está faltando um pedaço. Um pedaço do bom senso. É o pedaço do bom senso. Quer dizer, quando a história é comigo, com aquele que eu amo, eu explico de uma determinada linha de raciocínio, é uma linha de raciocínio. Quando é o outro, é uma outra completamente diferente. Então, é nesse momento que a gente tem que ver, eu não estou sendo fiel à minha linha de raciocínio que eu já tenho. Então, se eu tenho o direito de errar, se eu não me considero uma criatura imperfeita, com as minhas falhas, com as minhas fragilidades, da mesma maneira eu tenho que ofertar ao outro a oportunidade do erro. Por que a gente erra na frente do outro? Já reparou que, de vez em quando, a gente erra na frente do outro? Para permitir que o outro venha atrás e errando. Senão a gente achar que não acontece. Por isso que a gente erra tanto. Às vezes a gente fala assim, pô, eu caí nessa casca de banana boba. Para quê? Para ver que a gente cai, que a gente erra mesmo, que a gente muitas vezes é arrogante com o outro. Ah, porque o outro, ele tem uma forma de agir comigo que eu não gosto. Eu também ajo com ele de uma forma que ele não gosta. A gente tem que começar a perceber que a gente vai começar a ter que tolerar mais uns aos outros. Eu não posso ficar, não suporto fulano, não aguento Beltrano, e porque Cicrano é um cara desagradável. Onde é que eu vou viver? Numa ilha sozinha? Nós vamos ter que aprender a tolerar uns aos outros e a nos perdoar diariamente. Porque de pertinho, todo mundo tem as suas arestas. Nós vamos nos encontrar igual porco-espinho, um com o espinho do outro. A gente vai ter que aprender a se juntar, se ferindo menos, se afasta um pouquinho, se ajunta um pouquinho. Sozinho a gente morre de frio, que nem a fábula do porco-espinho. Né? Na época glacial, eles juntaram muito e começaram a ficar feridos. Aí se afastaram. O que aconteceu quando se afastaram? Morreram de frio, a maioria. Aí eles perceberam o quê? Que juntinhos se machucam, mas é melhor do que morrer congelado. Então eles aprenderam a se juntar de uma forma a suportar o espinho do outro de uma maneira que machucasse menos. Então somos nós com o outro na nossa relação. É a questão da misericórdia com o outro que eu preciso ter da misericórdia comigo. Quantas vezes devemos perdoar? Jesus nos ensinou, né? 70 vezes 7. Não é isso? 70 vezes 7. Por quê? Porque eu só poderia falar que eu só perdoo uma vez se eu só errar uma vez. Se errasse uma vez. É assim? Eu só erro uma vez? Vocês são assim? Eu não sou. Quantas vezes, né? Principalmente filho fala pra gente, desculpa, não é assim? Foi mal. E a gente vai lá, com aquele carinho. Por quê? Porque é natural daquela faixa etária aquele tipo de erro. É natural. É natural das relações, os enganos. A gente não se conhece. Quantas vezes a gente pensa que está agradando e não está? Não é mesmo? Às vezes a gente acha que está agradando o outro e não está. Até que a gente aprende a conviver com o outro. Tem gente que não gosta de brincadeira. Tem gente que brinca muito. Tem gente que não suporta
alguns assuntos, outros gostam. Então a gente vai aprendendo, ninguém vem com o manual pronto do outro. A vida de relação é se aproximar, descobrir o que o outro não gosta. Ah, descobrir que ele não gosta disso, então vou viver só fazendo isso para ele ganhar resistência nesse assunto. Não, né, gente? Às vezes a vida familiar acontece isso. Aí o outro descobre que você não gosta, ele faz aquilo o tempo todo, porque ele é bom para ganhar resistência. Não é assim. Então a gente vai aprendendo a respeitar o que o outro não gosta. A gente vai chegando no momento da vida, o outro não gosta. Ué, você já tem isso, que bom, mas ele não tem. Você sabe ser melhor? Faça melhor do que ele. Ah, mas a minha mãe fez assim, então você vai ser mãe, você vai ser pai. Você vai fazer melhor. Espera o teu momento. Você vai ser melhor. Espero que você consiga, né? Então, às vezes, a gente é muito engenheiro de obra pronta, né? A gente tem esse exemplo, engenheiro de obra pronta. A gente adora falar da vida alheia, mas a vida do outro, ele conhece as dificuldades dele. Eu não posso me colocar na vida do outro, porque eu não posso estar no coração do outro. Racionalmente eu posso falar, se isso acontecesse comigo, eu não teria feito daquela maneira. Mas peraí, eu não estou no coração dele. Aquele espírito tem uma vida, uma conquista espiritual diferente da minha. Ele tem conquistas e fragilidades que são diferentes da minha. Então eu não posso me colocar no lugar dele. Isso não é natural. Posso racionalmente raciocinar uma situação, mas não me colocar no lugar, porque cada um tem o seu histórico espiritual. Então a gente começa a fazer esse respeito e ofertar ao outro justamente essa possibilidade. E a gente começa a lembrar aqui qual o benefício do ato de perdoar. Um professor, uma vez, na sala de aula, ele fez uma experiência com os alunos sobre isso. Cada um tinha que trazer lá 3 batatas. A experiência das batatas. E os alunos trouxeram as batatas, e o professor assim, arranje o nome de pessoas que vocês, coleguinha de vocês, que vocês não estão perdoando, não continuam chateados com eles, e coloca o nome em cada batata dessa. Aí eles colocaram lá o nome em cada batata daquela. Agora vocês podem ir para casa, vai e volta, tem que andar com essa batata nesse saquinho o tempo todo. Com o passar do tempo, o que acontece com aquela batata? Ela foi inchando, né? Foi ganhando peso, e um cheiro desagradável. Então, lá depois de alguns dias, o professor falou assim, esse é o resultado quando a gente não perdoa. Esse é o resultado do ressentimento. Nós começamos a carregar peso e mau cheiro. É o peso que nós carregamos. Quando a gente não perdoa, a gente se vincula a uma situação que traz dor. É igual a gente pegar o carvão para machucar o outro e ficar apertando na nossa própria mão. Quem é o primeiro a ser queimado? Somos nós. Perdoar é liberar. E é se proteger. Que vocês vejam bem. A gente, quando pensa, fica lá chateado com alguém, muito chateado com alguém, o que a gente envia para o outro? Uma carga de fluido negativo, não é assim? Te envolve o outro no fluido negativo. O que vocês acham que vem do outro para a gente? Carga de fluido negativo. Com quantas pessoas a gente se aborrece ao dia? Vamos fazendo essa conta. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não vai aguentar. São fluidos. Fluido é uma matéria que vai envolvendo a criatura tolhendo. Vai dar o resultado do mau cheiro e das doenças. Doenças físicas e doenças, principalmente da área psicossomáticas. Quando a gente perdoa, o fato de perdoar faz com que se dissolva essas energias negativas. Quando você irradia o perdão, por isso que Jesus ensinou a perdoar. Nada mais é do que um processo de profilaxia da própria dor. Você libera uma energia que ela é capaz de dissolver os fluidos negativos que vêm da outra pessoa. Então você vai criando ao seu entorno uma proteção. Então a gente começa a entender o benefício inicial do perdão. A gente imagina lá, né, aquela tomada lá com, né, a tomadinha com aquelas 2 pontinhas,
e aqui o buraquinho lá da tomada, né? O plugue da tomada. A gente precisa da tomada e buraquinho para fazer o quê? Para encaixar e manter a corrente, não é isso? Se um sai do outro, não se encontra. Quando a gente perdoa, a gente sai do nível que o outro se encontra. A gente eleva. Quando você perdoa, você eleva ao seu nível de vibração. Por isso que o outro não encontra a brecha para fazer a ligação, a tomada de ligação do mal. É física. A gente começa a entender, elevar vibração através do perdão. Então, quando o outro nos magoa, a gente não pensa mais, a gente começa a pensar assim: eu não fui chamada na vida para eliminar aquilo que não está pronto. Ele não está pronto. Se o fulano me fez essa maldade, se fulano me machucou, ele é uma criatura imperfeita. Como eu sou imperfeito, mas eu não fui chamada na vida para eliminar o que está imperfeito. Nós fomos chamados aqui para se eliminar o que não está imperfeito? Não. Para que nós fomos chamados na vida? Para tolerar o que não está perfeito, para aprimorar o que não está perfeito. Então, quando você começa a adicionar na vida do outro o que você considera imperfeito, o que você acha que é bom, o que você entende como interessante para que ele cresça. Portanto, quando recebemos um tomate podre da vida do outro, as sementes às vezes são boas. É quando a gente começa a encontrar naquela situação o que daquilo ali é bom. Porque o outro é o instrumento da lei do qual eu necessito para caminhar. Então a gente começa a raciocinar. O que é o outro que me machuca, que eu estou com dificuldade de perdoar? É um instrumento da lei que vai me fazer encontrar um novo caminho. Porque se ninguém, às vezes, me colocar para caminhar dessa maneira, às vezes nós temos uma tendência de nos paralisar, de nos acomodarmos numa região de conforto. Olha aqui, a gente está aqui na casa espírita, uma temperatura agradável, aqui a gente encontra as pessoas sorrindo, né? A gente vai ali, um fala uma palavra bonita, tá. Isso aqui, a gente está aqui aprendendo a viver em comunidade. Esse é o objetivo da casa espírita. Lá fora, às vezes a pessoa não consegue. Aqui ela já se acha na obrigação de dar um abraço, de dar um beijo. Lá fora talvez ela não consiga. A gente tem que começar a reparar isso. Então, olhemos bem. Quando nós nos encontramos aqui, que nada nos perturba, que nada nos tira da zona de conforto, nós podemos acreditar até que nós somos pessoas ótimas. Eu sou ótimo, sou uma pessoa legal e eu nem me aborreço. Não tem ninguém me aborrecendo. Olha a diferença. Quando a gente sai na vida de relação, que o outro, né, é o instrumento da lei que vem me acionar para que eu encontre dentro de mim uma resposta ao que ele está fazendo. Que tipo de resposta é essa que eu já sei dar lá fora? Aqui dentro não, que eu estou sobre a questão mesmo da educação, da vigilância constante. Lá fora. Lá fora. Como é que eu reajo àquilo? Como é que eu reajo quando o outro me desagrada, me contraria? Como é a minha reação? Então a gente começa a se perceber. O outro é o instrumento da lei, do qual me possibilita que eu me conheça. É que a gente fala assim, nossa, mas o que fulano fez? Fiquei muito chateado, não é? A gente fala, está muito difícil. Mas aí a gente fala o que nós falaríamos para um companheiro da casa espírita. Vamos relevar? Vamos perdoar? Mas está muito difícil. Mas está difícil por quê? E a gente começa a se questionar. Por que está difícil? Ah, porque o que ele fez... As situações que fazem com a gente sempre são maiores do que com qualquer outra criatura, não é assim? Então a gente começa a ver assim, poxa, mas o que ele fez não tem perdão. Aí a gente começa a carregar essas batatas pesadas na vida. E vai carregando. E vai se adoecendo.
Porque cada vez que a gente tem a mágoa, o ressentimento, e a gente relembra, a gente joga uma descarga de hormônios dentro do nosso corpo, né? São os hormônios lá das adrenalinas, que vão baixar o quê? A nossa imunidade. E quando baixa a nossa imunidade, aumenta-se as doenças. Então a gente às vezes reclama que tem uma determinada tendência a resfriado, a gente tem tendência ao tempo vira. Como é que está lá dentro o meu clima interior? Será que também não é um clima que está sempre tendente à tempestade? Tempestade, frio, resfriado, não é? Aqui lá dentro não tem muita tempestade? Então a gente começa a perceber por que está tão difícil. Porque dentro de mim ainda tem muito de orgulho, muito de vaidade, muito de egoísmo. É por isso que está tão difícil. Porque no momento, por que a gente fala vaidade? Vaidade é uma imagem distorcida que eu tenho a meu respeito. Tem uma autoimagem distorcida. Então eu me considero um tal X de projeção que o outro me colocar numa situação de igualdade ou pior, eu talvez não perdoe. Porque ele resolveu me localizar num lugar comum que eu não aceito. Vocês me conhecem? Ele vai fazer isso comigo. Comigo como se, né? Ou eu e... Você vê como é que nós somos ainda vaidosos. Vai fazer comigo. Logo eu. E deixa 3 pontinhos para a gente ficar imaginando. Logo eu quem? Não é? Quem escuta deve fazer essas perguntas. A gente que não se percebe. Quanto que eu tenho de vaidade, por isso que está difícil. Viu o que ele fez? Aí você começa a perceber o nosso egoísmo. O nosso egoísmo é quando a gente começa a filtrar a realidade da vida de acordo com o meu olhar, com os meus interesses. Então, pouco estou me deixando para o interesse da minha companheira aqui. A hora que ela me contraria, ela está contrariando o meu interesse. Então, ela vai me magoar e talvez eu não perdoe. Por quê? Porque nós vamos ser contrariados, mas eu não aprendi a ser contrariada. O meu egoísmo quer que a vida seja vista sempre da forma dos meus pontos de vista e da minha realidade. Porque quem está certa sou eu e o outro é incapaz de sobreviver sobre uma realidade diferente. E a gente vê que a vida não é assim. O outro vive com realidades completamente diferentes da nossa. Deus não agride nenhum dos seus filhos e tem espaço para todos. Não é somente uma lógica que está certa. Não existe, a realidade é muito mais ampla. Da mesma forma, o nosso orgulho ferido, que nós temos o amor próprio, que é saudável. O problema é quando esse amor próprio é exagerado. Então, qualquer coisa que o outro me faz, eu fico suscetível, eu fico magoado e eu reajo de uma forma, às vezes, instintiva e não ofereço o perdão. Então, é quando o outro me aciona, naquilo que ainda me incomoda, porque eu só posso ficar magoada em alguma coisa que me incomoda, porque naquilo que não me incomoda, pode fazer o que quiser, não é? Que a gente não está nem aí. Cada um é incomodado por uma situação. Reparemos bem isso. E é interessante que nesse processo, que a gente tem que ofertar ao outro perdão para continuar a vida e para ter saúde, a gente para. Aí a gente negocia para maltratar o outro. A gente acha que está maltratando o outro. Na realidade, nós é que estamos nos maltratando. O outro, às vezes, já está liberado. E os anos passam, às vezes, as criaturas desencarnam. Chega na sessão aqui das casas espíritas, no socorro, né, desses espíritos desencarnados, e eles trazem lá as suas mágoas, as suas queixas, as suas brigas. E você pergunta para o espírito, mas por que foi isso? Não, porque fulano... Tá, mas qual foi o motivo? Não lembra. Muitos não lembram. Ou então, se lembra aquele motivo, você fala assim, vamos botar a luz nesse motivo. Tem motivo mesmo para isso tudo?
Não, não tem. E nós também não somos assim? Carregamos mágoas e ressentimento e não ofertamos perdão a tantas pessoas. Se alguém agora perguntasse para a gente, mas qual o motivo verdadeiro? Ah, porque ele fez... Não, não. Vamos mais fundo. Qual o motivo verdadeiro? Não é aquele que você escolheu para se explicar, não. Para se justificar, não. Motivo verdadeiro. Ou está na sua vaidade, ou no meu egoísmo, ou no meu orgulho. Sempre. Uma dessas três situações que são desequilibradas dentro de mim foram acionadas. Ou a minha vaidade, ou o meu orgulho, ou o meu egoísmo. Porque quando essas situações estão tranquilas e a criatura é segura, ela vê o outro como, se o outro excedeu, ela vai ver o outro, ele não tem entendimento, ele está doente, é um espírito sofrido. Coitado, olha, às vezes a gente olha para o outro com essa sensação mesmo de piedade. Piedade, ó, a situação que ele se encontra. Ele quer maltratar todo mundo. Quem começa a maltratar todo mundo é porque está doente internamente. Está com doença, está com dor na alma. Que quem está bem, quem está alegre, ama e é agradável. Então já começa a olhar o outro como espírito sofrido, ele tem lá uma dor. Pô, eu imagino o que deve ser essa dor. Para ele estar assim incomodado, incomodando todo mundo. Então você começa a olhar o outro sobre uma nova ótica. Não de, é particular comigo. É particular comigo. Às vezes é particular comigo mesmo. O outro não gosta de mim, mas não gosta mesmo. Ué, que ideia é essa? Que eu vou agradar a todo mundo? É muita vaidade. De novo, entrando na vaidade. Eu não vou agradar. Eu sou desagradável para muitas pessoas. Eu vou terminar essa encarnação com inúmeras pessoas não gostando de mim. Porque eu ainda sou um espírito imperfeito. Cada minha vibração. E quantas vezes o outro não gosta da gente, a gente não perdoa o outro, porque não tira o outro da famosa caixinha. Às vezes um familiar nos olha e nos vê com uma memória que ele não sabe explicar, de impressões de reencarnações anteriores. Porque não fomos perdoados. E hoje a gente chega na família e quer ter credibilidade. A gente chega na família hoje e quer que todo mundo goste da gente. Eles não sabem por quê, mas não confiam muito. Por que será? Porque nós fizemos por merecer esse tipo de comportamento. Nada me acontece que eu não tenha dado a causa, a cada um segundo as suas obras. Então não existe a figura do injustiçado. Fulano pode cometer uma injustiça, mas eu não sou injustiçado. Se eu passo por uma situação, é porque aquilo ali está querendo me ensinar alguma questão. Estou aprendendo a ter uma resistência, a ouvir lá o outro falando de mim e eu avaliar. Está certo o que ele está falando? Será que eu tenho alguma coisa a aproveitar aqui desse tomate podre? Mas sabe que nesse ponto ele está com a razão? Que às vezes uma pessoa muito amiguinha não vem dizer algumas coisas. Vem aquele outro e me faz encontrar um lugar melhor. Às vezes o instrumento da lei que nos persegue nos faz encontrar um lugar que nós não encontraríamos, nós ficaríamos paralisados. E a gente olha para trás hoje e fala assim, olha, cresci, melhorei, caminhei. Graças a quem? Às vezes, muitas vezes, graças a um espírito que me perseguiu. Quantos de nós estamos aqui hoje, né, dando graças a Deus de estar nessa casa, mais tranquilo, porque um espírito, encarnado ou desencarnado, nos perseguiu lá fora, nos criou dor, ou uma dor, e nos trouxe até aqui encontrando esse novo caminho. Então é quando a gente começa a falar, graças a Deus, né, que que esse espírito seja amparado, porque graças a essa dor, eu encontrei a cura, eu encontrei o médico que é Jesus, eu encontrei o remédio que é o Evangelho. Se não fosse dessa maneira, eu não chegaria aqui. Eu ficaria ali paralisadinha, né, daquela maneira, sem incomodar ninguém, sem ninguém me incomodar e também sem crescer. Então, quando a gente fala para o outro, eu já tenho condições de olhar para o meu irmão e falar assim, olha, eu vou te perdoar, porque eu preciso ser perdoado. Quando eu faço a oração dominical, nós falamos assim, todos nós, né? Pai, seja feita a sua vontade, e nos perdoe assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. A gente afirma. Na oração dominical, a gente faz uma afirmação dessa. Assim
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, muitas vezes, a gente começa a olhar o outro e fala assim, eu preciso ser perdoada para poder caminhar. Eu só serei perdoada na medida que eu conceder o perdão. Então, eu posso iniciar o perdão. Às vezes, de pronto, eu não posso chegar para o outro e falar, eu te perdoo. Sabe por quê? Porque eu sou boa dessa. Isso não é, né? Isso é vaidade, né? Isso não é forma de perdoar ninguém. Então, a gente pensa do perdão, primeiramente, através da prece. Porque na prece, a gente busca com Deus a humildade e a paciência para suportar a situação que o outro está nos afligindo. Humildade e paciência. E a gente pede na prece para que aquela criatura comece a nos olhar sob um novo ângulo, uma forma diferente de nos ver. Porque às vezes a visão dela com a gente é muito difícil. Então a gente pede a Deus para que ela consiga me ver em alguma coisa que eu valha a pena. Que ela não gosta de mim às vezes. Muito. Então, como ela me olha? Então, da mesma forma que eu peço a Deus para que ela modifique o olhar sobre mim, eu preciso modificar o meu olhar sobre o outro. Então, olhemos o outro com misericórdia, buscando no outro o que ele tem de bom, porque ele é filho de Deus. Ele é uma pessoa boa. Busquemos ressaltar as suas qualidades, para que junto possamos dizer assim, meu irmão, você tem tanto quanto eu o direito de sonhar e de ser feliz. Da minha parte, eu te libero, porque eu preciso ser liberada de outras situações. Te libero com a compreensão, te libero com o amor. Hoje, talvez eu não consiga liberar por mim, se isso acontecer, que eu libere em nome de Jesus, pelo amor que eu já tenho ao Cristo, por confiar na promessa de Jesus, de tanto eu perdoar em nome de Jesus, um dia eu perdoarei em meu próprio nome. Que Deus assim nos abençoe e nos perdoe, e que nos libere, e que por conta nossa libertemos tantos outros. Muita paz a todos.